Fala pessoal, hoje você vai aprender como criar essa thumbnail. Lembrando, claro, eu não sou um designer. Se você procura um conteúdo mais técnico, se você procura um conteúdo mais pautado, talvez você não vai encontrar aqui. Mas se você quer saber qual é o meu processo criativo para criar as minhas thumbnails, aí, claro, eu vou poder te ajudar. A primeira coisa que você deve fazer é ir até o seu Photoshop, clicar em novo arquivo e criar um arquivo do tamanho 1280 por 720. 1280 por 720. Feito isso, você clica em criar e pronto, você tem a base do que vai ser a sua thumbnail. A primeira coisa que a gente precisa é buscar por assets, buscar por coisas que vão ser inseridos na nossa imagem. Tá? Antes disso, eu acho que eu vou criar um texto. Thumbnail. Ah, mas não apareceu nada. Por quê? Porque o texto está de outra cor. Tá? Vou colocar o texto escuro e vou aumentar o tamanho desse texto. Beleza. O que a gente coloca como texto? O que a gente coloca como texto? Depende do seu vídeo, obviamente, tá? Enquanto eu vou produzindo, roteirizando e editando e gravando, eu vou pensando ali em algumas palavras-chave que eu vou colocar na minha thumbnail, ou uma frase, ou uma palavra apenas, que vai chamar a atenção das pessoas que vão ver a thumbnail, certo? Então eu coloco aqui uma palavra, uma frase, qualquer coisa. Depois disso, você tem que buscar pelos assets. E o primeiro asset que a gente vai buscar é o que vai no fundo da imagem, certo? Você tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é procurar por um site chamado Unsplash. Unsplash. E selecionar uma imagem, você pode pesquisar aqui, marketing. Exemplo, um outro site que você pode utilizar é o Pixabay. Aqui você pesquisa por uma imagem para colocar na sua thumbnail, tá? Mas uma coisa que eu gosto de fazer e faço muito é utilizar alguma inteligência artificial generativa para gerar uma imagem para mim. Tá? Existem várias. Existe o Leonardo.ai, existe o Midjourney. Eu gosto do Leonardo.ai porque ele é gratuito. Tá? E vai ajudar muito a gente nessa empreitada. Você clica em Layout App, ele vai abrir uma nova guia. Você clica em AI Image Generation. Feito isso, provavelmente não vai aparecer nada para você, porque eu já gerei algumas imagens. Aqui em cima, você tem uma área reservada para o prompt. Prompt é basicamente a descrição da sua imagem que você quer. Digitado esse prompt, você precisa selecionar um modelo que você quer que a sua imagem seja gerada, em que modelo ela será baseada. Isso aqui é uma questão de teste, tá? Para cada thumbnail, para cada vídeo que você fizer, talvez exija algum tipo de modelo diferente. Teste, brinque bastante. E é basicamente essas duas principais características. Você tem outras configurações aqui do lado, mas você pode estar olhando isso mais tarde. Feito isso, você precisa do prompt, né? Você utiliza um tradutor, se você não tiver familiaridade com o inglês, para gerar um prompt em inglês. Feito isso, você volta na sua inteligência artificial, você cola o prompt, você clica em Generate. Tá? Aqui eu coloquei 4 porque ele vai gerar 4 imagens de uma vez. E claro que isso vai gastar mais créditos. Se eu quisesse testar imagem por imagem, basta selecionar um número apenas como 1. Os créditos do Leonardo.ai renovam-se diariamente e até o momento a gente tem acesso a esse plano gratuito, né? As imagens que ele gerou, imagens bem interessantes, bem bacanas assim, tá? Mas enfim, aqui fica a seu critério. Eu vou fechar porque eu já tenho os assets que nós vamos utilizar, que é essa imagem, esse mouse, esse outro mouse, esse ícone do YouTube e talvez esse ícone do YouTube também, certo? Vamos até o Photoshop. De novo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrastar o nosso fundo. Fundo, vou deixar ele para cá. Tá vendo? Vou arrastar ele um pouco para cima. Assim, mais ou menos. Aqui, ó. Beleza, concluído. Ok, nós temos o fundo da nossa imagem. Eu vou clicar na nossa imagem. E vou pedir para o Photoshop remover o fundo, tá? Nem sempre isso aqui funciona tão bem. Vamos ver como é que o Photoshop vai se comportar. Aqui ele fez até bem, aparentemente. Mas olha como ele gerou esse fundo. Antes eu vou dar um Ctrl Z, porque eu esqueci de fazer uma coisa. A gente clica na nossa imagem e a gente duplica ela. Tá? A gente duplica a camada.
Vou até renomear como background. Vou arrastar para baixo. E vou escrever menino. Ou homem, né? Homem olhando floresta. Vocês vão entender por quê. De novo, clico na nossa imagem. Vou clicar em remover fundo. Agora não vai ter nenhuma mudança aparente, obviamente, porque o background estava visível. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada aqui e vou pintar ela de uma cor mais escura. Só para a gente ver esses detalhes aqui, tá vendo que a gente não estava vendo antes. Vou clicar na camada Homem Olhando Floresta. Clicar nessa máscara aqui, tá? Não é clicar aqui, é clicar aqui, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a cor preta e vou apagar esses detalhes que sobraram. Tá vendo? Vou apagar esses detalhes que sobraram. Por que eu estou apagando com a cor preta? Porque a máscara de camada, o preto ele remove e o branco ele mostra, tá? Se eu quisesse, por exemplo, mostrar, ó, passar o branco ele vai mostrar, tá? Não é que eu estou pintando de preto, não. É porque na máscara de camada é assim que funciona. Alguns chamam isso, acho que os designers chamam isso de edição não destrutiva, ou seja, eu não estou destruindo a imagem, não estou deletando a imagem. Se eu quiser voltar, eu facilmente volto com a imagem original. Agora eu tenho que mexer nesses detalhes aqui, esses pequenos detalhes que ficaram para trás. Beleza, tá? É uma correção bem simples assim, tá? Bem rápida. Claro que teria muitas outras coisas para serem feitas aqui, mas é só um vídeo mesmo de teste pra gente aqui. Feito isso, eu vou pegar a nossa palavra thumbnail e vou arrastar entre os dois, tá? Vou arrastar entre os dois. Vou dar dois cliques aqui, vou pegar a cor branca e vou arrastar a palavra, aumentar, inclusive, o tamanho dela. E vou arrastar a palavra thumbnail. Olha só, a gente tem um efeito. Porque o menino fica, tá vendo? Ele fica na frente da palavra thumbnail, certo? Dá um efeito bem legal, né? Um efeito bem bacana. Vou clicar na palavra thumbnail, vou em FX e vou apertar em sobreposição de degradê. Clicar em sobreposição de degradê. Feito isso, eu vou escolher um degradê legal. Algo que já esteja pronto, tá? Mas eu posso criar o meu próprio degradê também, nada impede. Que por facilidade eu vou pegar um degradê que esteja pronto. Por exemplo, esse primeiro aqui eu achei legal. Então, ok. E beleza. Agora eu vou na nossa imagem de background. E vou procurar, na verdade aqui embaixo, ó. Vou procurar por brilho barra contraste. Eu vou diminuir o brilho dessa imagem. E vou aumentar um pouquinho o contraste. Perceba que já deu um outro efeito, uma outra cara. Tá vendo? Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente pode trabalhar mais com essa palavra thumbnail. Clicando em FX aqui. Eu vou clicar em sombra interna. E o que é a sombra interna? Essa sombra aqui, tá vendo? Ela tem que ser usada com cuidado para não ficar exagerada. Mas quando bem usado, ela fica com uma coisa interessante. Tá vendo? Daria para melhorar, eu acho. Opa. Não é esse aqui não. Sombra interna. Não, ficou muito exagerado. E beleza, nós temos a sombra interna criada. Vou dar um OK. Ok, beleza. O que eu vou fazer também? Eu posso trabalhar um pouco mais nessa imagem de fundo. Na verdade, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nesse mais aqui. Agora eu vou dar um efeito verde na nossa imagem. Eu volto lá no Safari. Vou em Colors. Vou pegar o verde da minha paleta de cores, mas pode ser a sua cor que você preferir. E vou pintar esse ambiente com esse verde. Opa, tá muito exagerado.
Agora eu vou clicar em filtro, vou clicar em desfoque, vou clicar em desfoque gaussiano. Para dar mais ou menos esse efeito. Depois eu vou clicar em filtro, vou clicar em ruído, adicionar ruído. Vou dar um OK, eu posso aumentar um pouquinho, dar um OK. Vou diminuir um pouquinho a opacidade. Beleza, aqui já está com um efeito bem legal, bem interessante. Eu vou na thumbnail, vou clicar para duplicar a camada. Vou dar um nome chamado thumbnail-D. Vou dar um OK. E agora o que eu vou fazer com thumbnail-D? Eu vou em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, converter em objeto inteligente. E vou aumentar, na verdade, aqui. Vou dar um OK. E depois eu vou diminuir a opacidade dessa palavra thumbnail. Tá? Feito isso, a nossa imagem está bem clara, bem forte. Posso até talvez diminuir um pouquinho esse verde aqui que foi espalhado. Ok. Eu vou agora buscar pela ferramenta de degradê. Eu posso puxar um degradê. Aqui, ó. Esse degradê eu posso deixar ele abaixo. Aqui, ó. E tá bem interessante a nossa thumbnail. Beleza. Agora eu vou na ferramenta de texto. Mais uma vez, eu vou colocar um texto criando sua thumbnail, por exemplo. Eu vou arrastar aqui. Eu poderia, por exemplo, pegar uma letra mais voltada para um texto escrito à mão. Por que não? Fica legal assim, bem bacana. Poderia brincar e tentar deixar esse texto, tipo, algum lugar próximo aqui. Mas aí você teria que ver uma forma de trabalhar isso. Mas do jeito que eu vou fazer aqui, eu prefiro fazer aqui em cima. Criando sua thumbnail. Feito isso, agora eu vou arrastar um ícone de YouTube para cá. Vou dar um concluído. Vou jogar esse ícone de YouTube mais para o canto, assim. Tá vendo? Vou em filtro. O que eu vou fazer? Vou dar um desfoque do tipo... desfoque de movimento. Pra cá. Vou aumentar esse desfoque. Assim, mais ou menos. Dá um OK. Em filtro de novo. Agora eu vou procurar por a galeria de desfoques. E vou clicar em desfoque de campo. E vou selecionar aqui um valor. Feito isso, eu vou arrastar agora o ícone de mouse. Posso deixar esse ícone de mouse para cá. Assim. Dar um concluído. Vou clicar no ícone de mouse. Vou fazer o mesmo processo. Vou dar um desfoque de movimento. Vou dar um OK. Vou dar um filtro de novo. Desfoque. Não, desculpa, galeria de desfoque. Desfoque de campo. Esse aqui eu posso deixar mais ou menos assim. Dá um OK. Beleza. Eu vou adicionar uma nova camada. Essa camada vai ficar aqui mais para baixo. E agora eu vou selecionar a cor mais voltada para o YouTube. E vou pintar essa parte de baixo assim. Vou dar um filtro, desfoque gaussiano, mas nem tanto. Vou dar um OK, vou dar um filtro, ruído, adicionar ruído, e vou diminuir essa opacidade. Tá vendo? Essa camada 3. E vou arrastar ela para baixo. Perfeito.
Então aqui nós temos uma thumbnail feita bem rapidamente e foi bem simples fazer. Você, claro, poderia gastar mais tempo, poderia fazer outros tipos de melhoria, mas enfim, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e use bastante esses conhecimentos.